O santo do dia 9 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Dionísio e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de outubro. São Dionísio é de origem italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para a evangelização na antiga Gália, no norte, em meados do ano 250, no século III. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutência, atual capital Paris, na França, sendo eleito o seu primeiro bispo. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos católicos. Os gauleses acusaram de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica, São Dionísio preferiu a morte. Ao lado do bispo Dionísio Rústico e sacerdote Euletério, seus companheiros também testemunharam a sua fé cristã católica, sendo decapitado. Logo depois, revelou os restos mortais de seus companheiros para Paris, capital da França, aonde também sofreu o martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Montmartre, a colina dos mártires. Santo Dionísio, popularmente conhecido como São Dionísio de Paris, comemorado nesse dia e foi venerado como o único padroeiro da França durante muito tempo. São Dionísio, ou Dionísio, segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que venera como um mártir cefaloro, ou seja, carregado de cabeça em nome da sua causa extraordinária, acontecimento após a sua decapitação. A tradição conta que ele levantou, tomou a sua cabeça nas mãos e saiu em direção a Montmartre, aonde foi enterrado por outro lado. O corpo de seus companheiros haviam sido atirados no rio Sena e não foram resgatados, enterrados junto ao companheiro bispo sobre o túmulo de Montmartre. Mais tarde foi edificada uma basílica junto à qual, no ano 630, o rei Dagoberto fundou uma abadia. A abadia de Saint-Denis, em Paris, capital da França, tornou-se tradicionalmente o local onde todos os reis da França do século X ao século XVIII foram enterrados. Além disso, muitas rainhas escolheram ser coroadas nesta abadia e neste período medieval. A igreja estava aliada com os francos e por isso seus reis e rainhas buscavam o lugar sagrado para serem enterrados ou coroados. Queriam encontrar-se na intercessão do santo padroeiro da França em uma segurança para seus posto patrocínio espiritual e honrarias sagradas. Hoje, o apóstolo da Gália é invocado pelo povo cristão contra dores de cabeça, possessões demoníacas e além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio e seus companheiros demonstram a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio de um martírio, bem a esse espírito de evangelizador que é capaz de desabrar e silenciar os religiosos dos nossos lugares. Trabalhavam nas realizações naquele país que geraram frutos para gerações futuras, deixando testemunho para toda a França. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de outubro.
o martírio de São, a comemoração de São Abraão, patriarca e pai de todos os crentes, que chamado por Deus saiu de sua terra na cidade de Uz dos caldeus e se pôs a caminho para a terra prometida por Deus. Em Laodiceia, hoje está aqui na Síria, o martírio de santos Diodório, Diomedes e Dídimo, martirizado no século III, no ano 250. Em Fidenese, na província de Parma, junto à Via Cláudia, na Itália, o martírio de São Dionísio, martirizado no século III, no ano 255. Em Antioquia, na Síria, hoje, ataque na Turquia, o martírio de Santa Públia, que depois da morte do esposo entrou em um mosteiro. Morreu de morte no século IV, no ano 313. No território de Bigorre, na Eustásia, nos Montes de Pierre, hoje na França, o falecimento de São Sabino, eremita, que ilustre a vida monástica Aquitânia, faleceu de morte natural no século V, no ano 450. Em Cita, no castelo de Uburia, na região da Itália, o falecimento de São Dômino, eremita, faleceu de morte natural no século VII, no ano 610. No território de Ossossi, na Austrásia, atual França, o falecimento de São Geonósio, que viveu como monge numa cela, por ele mesmo construída. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 685. No mosteiro de Montcherier, na Lazio, na região da Itália, o falecimento de São Deusdedit Abade, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 834. No mosteiro de Brosovec, na Baviera, Tchechand, o falecimento de São Glustero, eremita, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1045. No mosteiro de Montchauvier, na França, o falecimento de São Bernardo Rodrigues, abade do cônego de Parex. Morreu de morte natural no século XII, no ano de 1110. Em Valência, na Espanha, o falecimento de São Luís Beltrão, presbítero da Ordem dos Pregadores. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1581. Em o falecimento de São Leonardo, presbítero na Itália, que fundou a Ordem dos Clérigos Resgantes, mais tarde designado da Mãe de Deus, também deu início ao Colégio de Propaganda Fidei em Roma. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1609. Em Birmingham, na Inglaterra, o falecimento de São Henrique Noregs, presbítero anglicano, que depois de sua conversão serviu como presbítero, posteriormente como cardeal. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1890. Em Turã, localizada na Austrália, na região da Espanha, os santos mártires Inocêncio de Imaculada, presbítero da Congregação da Paixão, e 8 companheiros da Congregação das Irmãs das Escolas Cristãs. Morreram martirizados no século XX, no ano de 1934, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Dionísio, apóstolo da Gália.